Presença de Deus, o Senhor seja engrandecido sempre na nossa vida. Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo de estarmos aqui nessa noite. A Ele a honra, a glória e o louvor. Eu quero entregar aqui um recado. Cadê o menino? Acho que não está mais aqui. É um menino que estava aqui nessa fileira onde está passando aquela senhora. O menino que estava com uma roupa preta, uma blusa assim meio preta com branco. Aquela criança, o Senhor tem destacado para a bateria. A mãe dessa criança, não sei, não é? Às vezes reclama porque barulho em casa, isso que o Senhor estava me dando, mas o Senhor já tem destacado essa criança para o ministério de louvor e vai ser uma bênção grandiosamente usado pelo Senhor, aleluia. E o ministério dele é com a bateria. É o menino que estava aqui nessa segunda fileira com a roupa preta e branca. Não sei se alguém está prestando atenção, depois passar então para a pessoa mãe, né, a pessoa da família. Isso, em nome de Jesus. Antes de os irmãos lerem a palavra, eu quero trazer aqui um abraço do pastor Antônio Marcos Neves da Silva. É o nosso pastor. Nós congregamos, meu esposo, eu e a minha filha, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pastor presidente é o pastor Agnes de Castro Ferreira. Mas nós estamos neste arraial, conhecendo mais esse povo. Nós vamos morar no céu, né? E lá não tem essa questão de nome de arraial, mas aqui é uma bênção. Estou sentindo-me em casa, né? Eu já conhecia todos vocês, aleluia. E eu quero começar aqui. Nós vamos caminhar aqui, pastor. Quanto tempo eu tenho? Porque eu não quero também ultrapassar. O culto termina às 8. Então, nós vamos começar aqui com o Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 8. E depois os irmãos, após a leitura, podem se sentar, após nós lermos esses versículos. Capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, versículos do 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Podem sentar, meus amados. Quando o pastor Alexandre, muito tremendo isso, como é que Deus faz, né? Já estava falando com ele pela rede social, pelo WhatsApp, né, pelo correio eletrônico, mas não o conhecia pessoalmente. Nos conhecemos hoje. Mas ele nos confiou de trazer aqui a palavra, né? E Deus colocou isso no meu coração, um tema. Assim, Deus é detalhista e organizado. E dentro desse tema, né, nós vamos tratar aqui sobre um fato que ele falou, que nós estamos aqui agora, mas amanhã poderemos não estar mais. Em fração de segundos poderemos não estar mais, porque nós estamos vivendo uma expectativa da volta de Jesus. Glória a Foi Deus. isso que o Senhor colocou em meu coração. Deus é detalhista, né?
e organizado. Tratando então desse mérito da volta de Jesus, eu quero falar a primeira parte do tema: Deus é detalhista. Nós lemos essa porção e muitas pessoas, muitos de vocês também já devem ter lido, não é? O Evangelho de João, quando a pessoa está recém-convertida, é muito aconselhado lê-lo, não é? Então, creio eu que todos aqui já têm lido, ou a grande maioria. E há um detalhe aqui muito importante acerca do lenço. Tem um detalhe do lenço dobrado e do lenço embolado. Mas como assim? Não estou entendendo. Nas escrituras, nos originais, tem uma palavra que não aparece, não é? Que aponta que esse lenço fora deixado à parte. Aqui no versículo 7, não é? No finalzinho do versículo diz que mas deixado num lugar à parte. O lenço não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. À parte, esse lenço foi deixado, mas dobrado. E aí é que muitas pessoas não assim atentam para esse detalhe. Deus é detalhista. O lenço fora deixado à parte e dobrado. Então, eu tenho até um detalhe aqui no livro do Apocalipse Desvelado, depois eu vou falar um pouquinho dos livros, e eu quero ler aqui rapidamente algo que é de grande importância. Poucas pessoas sabem o motivo pelo qual Jesus dobrara o lenço que cobria sua cabeça no sepulcro após sua ressurreição. No Evangelho de João, capítulo 20, há um versículo inteiro relatando que o lenço colocado sobre a face de Jesus não fora apenas deixado de lado como os lençóis no túmulo. Ele fora dobrado e colocado na cabeceira do túmulo de pedra. Aleluia, Jesus! Para compreender o significado do lenço dobrado, é necessário conhecer um pouco da tradição judaica daquela época. Lembre-se que parte do tema, Deus é detalhista. O lenço dobrado diz respeito à relação do amo com o servo. E todo menino judeu conhecia essa tradição. Ao preparar a mesa de jantar, o servo procurava arrumá-la exatamente da forma que o seu amo desejava. A mesa era posta cuidadosamente e o servo esperava fora da visão do amo até que este terminasse sua refeição. Na realidade, ele não podia sequer tocar na mesa antes que o amo acabasse de comer. Diz a tradição que ao terminar a refeição, o amo se levantava, limpava os dedos, a boca e a barba. Depois, embolava o lenço. E queria dizer, eu terminei. Vocês estão entendendo? Esse lenço é como hoje nós temos um guardanapo de pano. Às vezes nós vamos àqueles restaurantes chiques, né? E tem assim, toda arrumada a mesa, um grande guardanapo de pano. E a gente fica até meio assim, vou colocar aqui no peito, vou colocar então no colo. Onde que eu vou colocar esse pano? Não é? Mas é um restaurante chique, você pode ver lá, quando você estiver, não é, com a sua esposa, fazendo a comemoração dos 40 e tantos anos de casado aqui, né? Casal lindo aí. Então, o outro também que está fazendo 17 anos, ó, uma grande oportunidade de verificar lá o grande guardanapo. Então, no entanto, se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer, eu voltarei.
Aleluia! Glorificado o nome do Senhor, seja para sempre. Definitivamente isso é significante e poucos têm prestado atenção a esse detalhe. Deus é detalhista, aleluia, e também organizado. Então, quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele não deixou o lenço à parte embolado, porque estaria dizendo, está tudo terminado. Mas Ele, depois de ressuscitar, Ele disse, está terminado na cruz, né? A obra vicária havia sido consumada ali, mas no momento da ressurreição, o lenço fora dobrado, dizendo para todos algo significativo: eu voltarei. Aleluia! Nós temos essa certeza porque o Senhor, Ele afirmou que voltaria, e às vezes nas minúcias, em algumas coisas que não atentamos, ali tem uma grande mensagem para nós. Eu creio que vocês nunca mais se esquecerão do lenço dobrado, não embolado, mas dobrado à parte. Era a mensagem que o Senhor estava dizendo que voltaria. Paralelamente, o tema, não é, que o Senhor colocou no meu coração: Deus é detalhista e organizado. Nós precisamos nos preparar para esse momento em que o Senhor virá para nos buscar. E então nós vamos ler agora uma porção que está em 1 aos Tessalonicenses, primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no 4º capítulo. Vamos ler 3 versículos, do 14 ao 17. Já vimos a parte do tema que Deus é detalhista. Vamos ler aqui, 1 aos Tessalonicenses, 4º capítulo, do versículo 14 ao versículo 17. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus é organizado. Nessa porção aqui que lemos, interessante, no versículo 14, no final, diz: Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem, entendemos, os que já morreram, os que já estão, passaram dessa vida para a outra, mas estão ainda aguardando a volta de Jesus. E algumas pessoas não entendem isso, Como é que se dará essa questão? Jesus voltar, os mortos irão na frente. Mas eu prestei atenção quando o pastor Alexandre disse: Deus, ele não é regulado pelo tempo nosso, nem pelo espaço. Deus, ele era e será sempre. Para ele existe um momento. Para ele, o hoje já estava traçado lá atrás. Já está, ele conhece tudo. Então, uma fração de segundos, a Bíblia diz, como um abrir e fechar de olhos, tudo isso acontecerá. Jesus voltará. Isso não é um conto de carochinho. Eu não sei se você veio aqui hoje, convidado por alguém que mora perto da sua casa, por algum parente que já lhe fez o convite muitas vezes, e hoje
você decidiu vir, não é? Mas você também já ouviu falar alguma coisa a respeito desse assunto, que Jesus vai voltar, não é? Jesus não voltará enquanto o Evangelho não for pregado aos 4 cantos do mundo. E eu creio que hoje nós temos na nossa mão um computador que cabe na palma da nossa mão, que nós podemos ter acesso a tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Então não há dificuldade alguma, creio eu, de o Evangelho atingir, não é, os 4 cantos do mundo. Às vezes pensamos, mas existem tribos indígenas, povos não alcançados, mas até nesses lugares, não é, a tecnologia já tem chegado. Já tem chegado. E a qualquer momento, Jesus Cristo vai vir apanhar a sua igreja. Aleluia! E eu desejo estar no meio desse povo que vai morar no céu. Aleluia, Jesus! E aqui nós precisamos entender que Deus é organizado. Às vezes, a igreja é pentecostal aqui, nós somos pentecostais, e às vezes a pessoa diz assim, olha, Deus vai fazer um rebuliço na sua casa. E costuma usar essa palavra rebuliço. Mas rebuliço, se nós formos ao dicionário, vamos ver lá o significado, que quer dizer bagunça, desordem. E Deus, ele de modo algum é bagunceiro, nem tampouco desordeiro. Inclusive até na volta de Jesus, no arrebatamento, vai ali Deus mostrando a ordem. Aleluia! A organização. Como é que vai ser isso? Aleluia! Ao nome do Senhor, glória! Aqui nós vemos esse detalhe. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O apóstolo Paulo frisa aqui que nós, os vivos, os que ficarmos, de maneira nenhuma precederemos os que já morreram. Nós não iremos na frente daqueles que já passaram para o Senhor. Então isso implica, demarca a ordem. Também eu gostaria que os amados abrissem aí 1 aos Coríntios. Volta alguns livros aí, algumas cartas. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 22 e 23. Capítulo 15, 1 aos Coríntios, versículos 22 e 23. Na minha tradução diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Viram isso? Aleluia. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Estão entendendo? A palavra de Deus é minuciosa. E eu quero abrir um parênteses aqui. Quero engrandecer o nome do Senhor na vida do pastor Alexandre Ramos. Porque eu me senti presenteada por esse momento em que estive revisando o livro dele. Porque eu estava revisando e Deus falando fortemente ao meu coração através do que ali fora escrito. Glória a Deus. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Foi uma troca muito gratificante, né? E então, amados, eu sempre vejo assim, Deus, ele abençoa para os dois lados, como falou, ele falou das das moedas, né? É a obra e a pessoa. É o livro do pastor e a mim. Olha como Deus é lindo. Deus, ele faz esse movimento, é para lá e para cá. A bênção do Senhor é maravilhosa. Ela é de mão dupla, né? E eu me senti muito abençoada pela vida do pastor Alexandre Ramos. E aqui, amados, nós vemos esses detalhes. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E além disso, essa palavra aqui, no grego, não é? Significa tagma.
Tagma no grego é T-A-G-M-A, significa, né, em português, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né, ordem é tagma, que no português traduzido quer dizer grupo, fileira, olha aqui, amarrado. Quando uma pessoa compra couve, você vai à feira e ali você pega um molho de couve, não é? Um molho de espinafre. E você observa que é um molho porque ele vem amarrado. Não é assim? Então, você tem até que cortar. As donas de casa, né? Nós que trabalhamos na cozinha, tem homens também que fazem comida maravilhosa, muito gostosa, então sabem também o que é isso. Corta ali porque vem amarrado. Por isso é o molho. Cristo diz aqui, ele vem as primícias, depois os que são dele na sua vinda. Ordem, tagma, fileira, ala, amarrado, grupo. Alabashuri Kandarai. Deus é detalhista e Deus é organizado. Glórias ao Senhor por isso. E eu quero convidar os amados a abrir aqui em Levítico capítulo 23, como a palavra ela se auto-explica. Mas é um quebra-cabeça. Nós devemos ler, mas assim procurando lá e cá para complementar a leitura, para entendermos, não é? Capítulo 23 de Levítico. Nós vamos ler do versículo 10 ao 12. Levítico capítulo 23, versículos 10, 11 e 12. Diz a palavra do Senhor: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este, que é o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Às vezes lemos isso aqui e já lemos e relemos, mas nunca fizemos associação, né? No dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. E eu também prestei atenção quando o pastor Alexandre falava aqui do cordeiro que já havia sido morto desde antes da fundação do mundo. E esse cordeiro é Cristo. Cristo. Aleluia. O Antigo Testamento é sombra e que se concretiza no Novo. E o meu esposo me falou algo que eu dei um estudo, eu perguntei algo a ele é físico, ele é formado em física e dá aula de matemática, e eu perguntando para ele sobre a sombra, não é? Quando o sol está a pino, como é que fica a questão da sombra? Aí ele disse para mim, ele me explicou, não, a sombra ela fica com a pessoa, né? Fica, se coaduna, pessoa e a sombra, quando o sol está a pino, né? Meio-dia, o sol está a pino. Mas quando o sol, né, está atrás, ele explicou para mim isso, e eu matei uma chorada com essa explicação dele. Quando o sol está atrás, a nossa sombra é projetada à frente. O pastor também falou alguma coisa sobre isso no seu livro. E ele me explicou. Quando o sol está atrás, a sombra é projetada à frente. Aí eu entendi o que está lá em Hebreus, no 10º capítulo, versículo 1. Ora, a lei é sombra, aleluia, dos bens vindouros, dos bens futuros, Jesus, aleluia. Aleluia. No Antigo Testamento, Jesus estava como sombra, aleluia. Ele não tinha
mas ele ainda não tinha encarnado. Ele não tinha ainda, vindo a esse mundo como pessoa. Glórias ao Senhor. Então aqui, amados, nessa porção de Levítico, nós explicamos isso através da tipologia bíblica, que essa porção aponta para as primícias lá do Novo Testamento, onde nós lemos a respeito da ordem. Cristo, as primícias. Depois, aqueles que vierem da sua vinda, junto com ele na sua vinda. Ou seja, os que já dormem no Senhor. Depois nós, os vivos. O Senhor Deus Todo-Poderoso é detalhista e organizado. De maneira nenhuma, aquele povo poderia fazer tirar aquelas primícias, e não levá-las ao sacerdote. O sacerdote, ele recebia aquele molho, ou seja, aquele amarrado, e ele movia, para que sejais aceitos. Aleluia! Muito profundo isso. Para que sejais aceitos. Agora nós vamos entender, lá em Mateus, olha a caminhada como é. Mateus capítulo 27. Versículos 52 e 53. Deus é organizado. Ele vai fazer um movimento muito bonito. Ele não faz bagunça. Ele não é desordeiro, mas ele faz movimentos. Aleluia! Glórias a Deus. Capítulo 27 de Mateus, versículos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse grupo que nós lemos aqui, esse grupo vai seguir logo após Jesus ressuscitou e logo após a ressurreição de Cristo. Aqueles sepulcros foram abertos e aqui diz a palavra: muitos corpos de santos. Não foram poucos, muitos que dormiam ressuscitaram, mas esses depois tornaram a morrer. Então, amados, olha como Deus é lindo. Na volta de Jesus, aquele lenço deixou para nós o significado que Deus é detalhista. Presta atenção. Se você não está, convicto, não, as pessoas estão falando que Jesus vai voltar, mas será que Jesus vai voltar? Olha, presta atenção nos detalhes. Jesus é detalhista. Ele falou e ele confirmou. Ele voltará. Ele voltará. Eu tenho uma esperança, porque eu fui a primeira pessoa da minha família toda, de pai e de mãe, a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E eu conheci o Senhor já casada. Meu filho tinha 2 anos e meio aproximadamente. O meu esposo, nós casamos na igreja católica. Estamos quase completando 37 anos de casados.